Salmo de número 145. Nós vamos ler a parte B do verso 13. Salmo de número 145. Nós vamos ler a parte B do verso 13. Salmo de número 145, verso 13, a parte B. E a parte B vai dizer assim: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, e queremos, Pai, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos aquilo que deseja falar conosco esta noite. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é viva e é eficaz. E ela penetra, Senhor, em nosso ser, até a divisão da alma e espírito, Senhor, juntas e medulas, e é capaz, Senhor, de discernir os pensamentos e as intenções do coração, Senhor. E eu te peço, ó Deus, que nesta noite, o Senhor, ó Deus, possa ir até o mais profundo do nosso ser, revelando, Senhor, a Tua verdade a todos que aqui estão, e a todos, ó Deus, que estarão contemplando esta mensagem, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Deus, cada vida, com o entendimento da Tua verdade. E que esta verdade, ó Deus, possa, Senhor, frutificar em nosso ser, Senhor. Pois nós desejamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus, quanto a mim, eu rogo, Senhor, que Teu Espírito, ó Deus, fale, Pai. E conceda-me, ó Deus, sabedoria do alto, para trazer aqui diante do Teu povo, Senhor, todas as coisas, Pai, que refletiste, Senhor, junto comigo, Pai, para que haja edificação do corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, nós temos a intenção de estarmos ministrando uma série de mensagens sobre os atributos de Deus. E 2 domingos se passaram sem a gente ter essa oportunidade de refletir sobre mais um detalhe sobre a veracidade de Deus, devido ao culto de ceia e também devido ao culto de batismo que foi domingo passado. Mas nós já falamos aqui sobre a justiça de Deus, e se alguém quiser, tá bom, rever essa mensagem, está lá no nosso canal no YouTube, você procura lá a SEVPM e procura as mensagens anteriores que você vai encontrar. Também falamos sobre o conhecimento de Deus, o Deus que conhece tudo, sabe de tudo, sabe o que está acontecendo com todo mundo, conhece as nossas obras, o nosso coração, as motivações e os pensamentos que estão permeando nossa mente. Ele é tão profundo na sua onisciência, que sua palavra diz que a palavra ainda não foi formada e Ele já conhece toda. Ele também conhece o amanhã. E nos exorta então a olharmos para isso e dizermos a nós mesmos que nós não podemos sair conduzindo nossa própria vida, nosso bem-querer, dizendo assim: amanhã, tá bom, nós vamos para tal cidade, lá nós negociaremos e aí faremos isso e aquilo e ganharemos dinheiro. E ele simplesmente olha para todos esses que pensam assim e diz: loucos, vocês não sabem o que é que vai suceder amanhã. Vocês deveriam perguntar: se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Depois nós vimos também sobre a veracidade de Deus, e essa veracidade de Deus tem 2 aspectos. Um aspecto é a questão de Deus ser verdadeiro e real. Apesar de Deus ser espírito, mas Ele é um Deus real, Ele é um Deus pessoal, e Ele é um Deus que se revela a nós. E Ele se revelou ao seu povo, e revelou também através de seu Filho amado na sua encarnação, porque Ele é a imagem do Deus invisível.
E aí nós sabemos da realidade de Deus. Deus existe. E Ele está aqui. Em nosso meio. Louvado seja Deus por isso. E outro aspecto acerca disso, da veracidade de Deus, tá bom? É em virtude dele ser verdadeiro, de sua ética ser verdadeira, de sua lógica ser verdadeira, do seu ser verdadeiro, sua palavra também é verdadeira. E isso tem a ver com a fidelidade de Deus, ou em Deus ser fiel. Tá bom? E é esse aspecto que a gente vai refletir esta noite, sobre a fidelidade de Deus. E o texto que nós acabamos de ler fala sobre isso. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Isso quer dizer que o que Ele diz é a verdade. Tá bom? O que Deus diz é a verdade. Então, se Deus diz que o ímpio, ele será lançado no inferno, Ele está dizendo a verdade. Isso vai acontecer. O ímpio será lançado no inferno. E se Ele diz em sua palavra que ao justo brilha a luz nas trevas, isso é verdade. Quando nós estivermos em situação nebulosa, quando as nuvens da escuridão nos rodear, quando nossa alma estiver passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor, Ele enviará seu caminho nessa tormenta e abençoará a vida do justo, porque Ele é fiel em todas as suas palavras. Também quando Deus diz acerca de alguma coisa que é certo, é certo. E quando Ele diz que é errado, e acabou-se. Porque Ele é fiel. E a fidelidade de Deus, tá bom? Ela pode ser definida como a perfeição de Deus em cumprir a sua palavra ou a sua aliança com o seu povo. Essa fidelidade, tá bom? É a base da nossa confiança, é o fundamento da nossa esperança e é a nossa alegria ou regozijo no porvir. É a fidelidade de Deus. E a gente vai passear pelas Escrituras para a gente contemplar isso, né? Esse ser grandioso sendo fiel, apresentando-se assim. E obviamente a gente vai começar logo pelo primeiro livro da Escritura, que é o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, vocês sabem que Deus criou Adão do pó da terra e soprou nas suas narinas, tornando ele alma vivente, e deu a ele uma mulher, e disse que eles fossem fecundos e que eles povoassem a terra. Aí nós vimos que eles transgrediram e o pecado entrou. Depois que o pecado entrou e contaminou a natureza humana, todos os seres humanos já nascem em pecado, e junto com o pecado também veio a morte sobre todos. E por ter o coração do homem sido contaminado com este mal se multiplicou sobre a terra, a ponto de Deus, ele se entristecer por ter feito o homem, e aí então ele envia o seu juízo sobre a terra, condenando toda a humanidade e todos os animais à morte através do dilúvio. Lembra dessa história? E aí Deus encontrou um homem justo chamado Noé, e Deus fez uma aliança com Noé, e ordenou a ele que fizesse uma arca, e que ele entrasse nessa arca com seus filhos e suas noras, a sua esposa, e ele iria inundar toda a terra, matando todos os homens e todos os animais. E foi justamente isso que aconteceu. Essa história está relatada do capítulo 6 até o capítulo 9 de Gênesis. Quando Deus então envia um dilúvio, toda a humanidade é exterminada e Noé, junto com sua família, se encontra a salvo na arca. Quando passa-se o tempo em que toda a terra estava coberta com água, o Senhor então resolveu cessar isso, baixar as águas, e aí tem toda a experiência com Noé, enviando o corvo, enviando a pomba, para saber se realmente as águas tinham baixado, e chega
a arca a pousar no monte Ararat. E aí Deus dá a ordem para que eles pudessem sair da arca, os animais saíssem e começassem a serem fecundos e povoar toda a terra. Quando isso acontece, Noé faz um altar e faz um sacrifício a Deus, de gratidão ao Senhor, de louvor ao Senhor, pela salvação dele e de toda a sua casa, diante da pecaminosidade dos seres humanos. Aí, quando Noé faz isso, Deus recebe esse sacrifício como aroma suave. Isso está no finalzinho do capítulo 8, tá bom? Lá no verso 20 ele fala sobre isso, tá? E aí Deus, ao aspirar o aroma suave daquele sacrifício, diz consigo mesmo. Deus fala para si mesmo, nesse primeiro momento, tá bom? E ele diz que não tornará a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, ele fala para ele mesmo, Deus está falando para si mesmo, isso no final do capítulo 20. E no capítulo 9, tá bom? Deus, então, faz uma aliança com Noé. A partir do verso 8, ele diz isso. Olha o que ele diz. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Verso 12, disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas no meio não mais se tornarão em dilúvio para destruir a terra. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Amém. O que é que nós temos aqui? Temos Deus falando e se comprometendo que não vai mais destruir a terra, os seres humanos e os animais, sejam eles domésticos, selvagens ou as aves do céu, por águas de dilúvio. Deus fez uma aliança com a terra e os seres viventes da terra para não destruir mais a terra por meio de dilúvio. E por que ele fez isso? Não é? Por que ele estabeleceu isso com Noé e todos os seres viventes que estavam ali? Bem, em primeiro porque até então, antes do dilúvio, não havia chuva sobre a terra. Não chovia na terra. A primeira chuva foi o do dilúvio. E aí, obviamente, vindo essa primeira chuva, inundando tudo e matando todo mundo, o que poderia passar na cabeça de Noé se novamente a humanidade entrasse em degradação, a tal ponto de Deus se irar novamente com esses seres humanos? Então, toda vez que viesse uma nuvem de chuva, ou começasse a chover, o ser humano que ouviu essa história poderia pensar que novamente Deus iria enviar um dilúvio e destruir todo mundo. E aí, para manter isso, para não acontecer mais isso, Deus institui sua aliança. E ele coloca o arco nos céus para lembrar disso. Esse arco, o nome dele para nós hoje é o arco-íris. Todas as vezes que nós contemplamos um arco-íris, o texto bíblico diz que Deus vê ele e ele lembra desta aliança. E esta aliança, irmãos, ela aconteceu há milhares de anos atrás, mas ela permanece e permanecerá até o fim dos tempos, porque Deus é fiel. Ainda que Noé tenha morrido e os animais daquela época já tenham morrido, mas a sua aliança permanece e ele não mais destruirá a terra por meio de águas.
Nós sabemos que a terra será destruída por meio de fogo, porque está escrito na carta de Pedro isso, mas não será mais por meio da água. Daí então, quando Deus ele faz isto, e ele institui isso, e ele anuncia isto, ele já está demonstrando o seu caráter fiel, em cumprir aquilo que ele estipula com o ser humano ou com quem quer que seja. E a gente pode ver isso através das outras alianças que foram feitas após esta aliança. Se nós olharmos para Abraão, o pai da fé, a quem Deus chama no capítulo 12, para fazer dele uma descendência numerosa, Deus entra em aliança com Abraão, e ele diz que os descendentes de Abraão serão como as estrelas do céu e a areia do mar, e fala também que ele dará toda aquela terra da peregrinação dele para os seus descendentes. Ele atesta isso. E quando ele fala isso ainda com Abraão sem nenhum filho, já em idade avançada, aos 75 anos. Deus ainda continua falando com Abraão, estabelecendo sua aliança com ele, e ele vai envelhecendo. E quando é para firmar esta aliança, por conta de Deus estabelecer o seu pacto com Abraão, ele pede a Abraão para partir alguns animais ao meio, colocar uma banda de cada lado, um boi, ovelhas, e pede para colocar 2 aves, mas não partir as aves, para que eles pudessem passar pelo meio dos animais. Então, quando Abraão passasse e Deus passasse, os dois estariam assinando esta aliança, esse pacto. Só que o texto bíblico diz que nesse dia em que eles iriam selar a aliança, Abraão dorme. E Deus passa sozinho por meio daqueles animais, comprometendo-se em fazer aquilo que ele disse que iria fazer. Passa-se o tempo. Abraão, 99 anos. Sara já não menstruava, já estava cessado o costume das mulheres, e chega Deus, o Deus fiel. Louvado seja o Senhor. E eles ainda tentaram arrumar um jeito de ajudar a Deus, através da serva de Sara, chamada Agar. Mas Deus então diz: não, o teu descendente é que será o herdeiro, e através dele eu gerarei uma descendência numerosa, como eu te prometi. E aí Deus faz gerar no ventre amortecido de Sara a Isaque, confirmando sua aliança e sua fidelidade. Deus ainda fala para Abraão que a descendência dele passaria 400 anos no deserto, seria subjugado, mas depois desses 400 anos, Deus tiraria o povo lá com mão poderosa e traria para aquela terra, a terra que emana leite e mel, e daria então cumprimento à promessa e à aliança que Deus fez com Abraão. Passa-se isso, nasce Isaque, Abraão morre, de Isaque nascem Esaú e Jacó. Depois que Isaque morre, vem Jacó. Deus agora aparece a Jacó, em Gênesis capítulo 28, revela a ele que ele é o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, e o Deus de Isaque, e também é o Deus dele. Faz um renovo desta aliança com Jacó, e diz que daria aquela terra a ele e aos descendentes dele, e que aquela nação seria numerosa na terra, que grandes reis sairiam dele. E isso tudo em um sonho, quando Jacó está fugindo da perseguição do seu irmão Esaú, ser morto. Aí, passado alguns anos, depois de toda a história de sofrimento de Jacó, do que ele passou servindo ao seu tio Balaão, 14 anos, ele sai e volta para a sua terra. Depois que ele volta para a sua terra, tem toda aquela história com seus irmãos. Depois que os irmãos crescem e que há o evento de vender José e tudo mais, Deus ainda lembra-se da sua aliança para com ele. E aí José é vendido, é enviado para o Egito.
Depois disso, há uma grande fome na terra e Deus une a família novamente. Jacó, já tenro e velho, em idade, chega a falecer. E aí ele é sepultado no Egito, mas ele lembra aos seus filhos, ele fala com José: escute aqui, meu filho, o Deus de teu pai, Abraão e Isaque, prometeu que nos tiraria daqui e nos daria a terra de Canaã como possessão. Quando ele vos visitar, leve meus ossos para lá, porque esse Deus que prometeu é fiel para cumprir suas promessas. Louvado seja Deus por isso, não é? Bendito seja o Senhor por isso. E aí nós conhecemos a história. Morre José, morre seus irmãos, a descendência ficou numerosa, o povo cresceu. O faraó, que conhecia José, também faleceu. O outro que sucedeu não conhecia a história. E aí então escraviza o povo. Passa-se 400 anos. 400 anos. Deus vê então a aflição do povo, o gemido e o clamor. Chegou a hora da libertação. Deus então chama Moisés e fala com Moisés e lembra a ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de teus pais. E eu vi a aflição do meu povo, e eu vim libertá-los e levá-los, porque eu quero dar a terra que eu prometi a seus pais para eles, cumprindo então a sua aliança e a sua palavra. Porque como diz o profeta Jeremias no capítulo 1, no verso 12, Deus vela por sua palavra para cumprir. Ele vela por sua palavra para cumprir. Dessa forma, nós começamos a aprender, tá bom? Que Deus, Ele quando fala, Ele é verdadeiro em tudo que fala. E se Ele promete alguma coisa, Ele cumpre. Ele leva a cabo tudo o que Ele falou. E todas as suas palavras são verdadeiras e fiéis. E nós devemos estar atentos às expressões que Deus lança para o nosso deleite e para a nossa segurança também, para que o nosso coração confie nesse Deus. E aí a gente percebe isso. Passado isso, Deus agora faz uma aliança com Israel. E nessa aliança, quando Deus liberta o povo e conduz esse povo ao deserto, e aparece lá no Sinai, e Ele entrega para esse povo os mandamentos, Ele estabelece sua aliança dizendo àquele povo: olha Israel, se vocês guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, eu abençoarei vocês grandemente, e tudo que vocês fizerem serão bem-aventurados e prósperos em todas as coisas. Tão somente guarda esta minha aliança e vocês serão um povo abençoado. Isto acontece nos primeiros anos de Israel, naquele povo da segunda geração que entrou na terra prometida. E aí Deus foi cumprindo sua palavra. E Deus chama Josué para liderar o povo depois da morte de Moisés. E no capítulo 1 ele diz que ele será com ele conforme foi com Moisés. Ninguém poderá te resistir nos dias da tua vida, disse o Senhor. E quando a gente olha a conquista da terra de Canaã, a gente percebe isto. Aquilo que Deus diz no começo, logo para animar e dar coragem ao coração de Josué diante de uma grande tarefa, ele simplesmente cumpre. E Josué vê a fidelidade de Deus nas conquistas que são alcançadas em cada batalha e em cada guerra. Vemos a fidelidade de Deus na provisão no deserto, quando Ele sustentou a todos e quando na roupa não envelheceu, nem a sandália se perdeu nos pés dele. Vemos eles avançando de cidade em cidade e Deus estando com ele, dando vitória em cada batalha e conquistando a terra. Passado isso, então, o povo se esquece de Deus e da fidelidade do Senhor e cai em transgressão. Deus, então, envia juízes que ora deixa o povo ser oprimido e depois liberta o povo. O povo cansado de estar nessa situação pede um líder, um rei. Aí Saul é instituído. Saul foi uma escolha mais do povo do que de Deus. E por não temer a Deus, acabou sendo substituído. E o outro rei é um rei escolhido por Deus, é Davi. E agora vem uma nova aliança, a aliança com Davi. E na aliança davídica, Deus promete que jamais faltaria descendente dele que reinasse
em Jerusalém, em Judá. E aí nós contemplamos, quando nós lemos a história do livro dos reis, até chegar ao final da monarquia, que Deus vai estabelecendo tudo isso, e o último rei, descendente de Davi, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele, que é da descendência de Davi, hoje está reinando, e reinará pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel. E aí nós nos deparamos com tudo isso e com estas coisas. Vem então Cristo, e Cristo agora inaugura a nova aliança, ou a nova e eterna aliança, que Deus prometeu esta aliança ser instituída por meio dele. E no livro do profeta Ezequiel tem falando sobre isso, e também no livro do profeta Jeremias tem falando sobre isso, e também no livro do profeta Isaías tem falando sobre isso. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31, fala sobre essa nova aliança, e diz que essa nova aliança, Deus agiria de modo diferente. Ele diz: eu não farei uma aliança como eu fiz com os pais. Essa nova aliança, eu imprimirei na sua mente, nos seus corações, os meus mandamentos, colocarei. Eu lhe darei espírito novo, e farei com que meu espírito habite neles, e que eles observem os meus mandamentos. E aí então eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E no capítulo 32 de Jeremias, ele diz que nesta nova aliança, não deixaria de nos fazer o bem. Aí quando lemos Isaías capítulo de número 53, podemos ir para lá? Isaías capítulo de número 53. Isaías capítulo 53 fala sobre o servo sofredor, que é Cristo, aquele que Deus escolheu para dar a sua vida em resgate de nós. Tá bom? Em resgate de nós. E aí o texto vai dizer, eu vou ler a partir do verso 1, Isaías 53, diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do penoso trabalho.
de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. O que nós temos aqui, se olharmos para esta época, é um anúncio futurístico daquilo que Jesus Cristo iria padecer ou sofrer em prol do seu povo, para salvar o seu povo. E diante do que foi dito, 700 anos mais ou menos depois dessa profecia, vem Jesus, o Filho de Deus, e ele realiza esta obra. E quando ele realiza esta obra, se cumpre então aquilo que Deus diz acerca do perdão dos pecados, do resgate de todos nós, e também do que ele fala no verso 12, quando ele diz que por esta obra de Cristo, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Isso tem a ver conosco, hoje. Nós, os crentes, aqui, nesta geração, nas outras que passaram, nas que virão, nós fomos dados a Cristo. Nós somos dados a Ele, como possessão dEle. Nós pertencemos a Jesus, porque Deus cumpriu fielmente sua palavra, pela obra que Ele realizou. Escute, eu não existia, você não existia, mas quando nós passamos a existir, nossas transgressões foram lançadas sobre eles, e por conta da nossa fé nele, fomos perdoados, redimidos, e mais, nós fomos dados por Deus para ele, porque Deus é fiel em cumprir sua palavra. Paulo entendeu isso, e Paulo escreveu a Tito sobre isso, no capítulo 1 de Tito, onde ele diz que o Deus que antes dos tempos eternos prometeu isto, e ele não pode ter prometido a outro, ele não prometeu a mim e a você, ele não prometeu a homem nenhum, ele prometeu a seu filho, que faria isso. E aí nós contemplamos o quanto Deus é fiel em sua palavra, o quanto ele é fiel em suas promessas, e toda esta palavra dita por Deus é verdadeira e fiel. O que fazer então, irmãos, nós que somos cristãos e atentamos para este aspecto da veracidade de Deus, esta fidelidade de Deus? O que deve acontecer conosco quando nós olhamos para um Deus que é fiel e que fala e cumpre o que diz? Nós devemos perceber tudo aquilo que tem relação conosco, em sua aliança, e que diz respeito a nós, e atentarmos para isso, e nos regozijar a isso, e crer nisso. No Evangelho de João, no capítulo 10, no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus fala algo grandioso. No Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 14, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E este mandato
eu recebi do meu Pai. E mais adiante ele vai dizer, tá bom, que essas ovelhas ouvem a voz dele, que conhecem a ele, que delas é conhecido, elas jamais perecerão. Jamais perecerão. E aí, irmãos, isso não compete a nós, tá bom? Pensarmos que nós temos força, ou pelas nossas oblações, nossas obras de piedade, nossa prática de vida cristã, vamos conseguir perseverar até o fim. Não, Ele nos sustentará. Ele completará a sua obra até o fim, como diz o apóstolo Paulo. Também na carta de Tessalonicenses, ele diz: o Deus de paz vos santifica em tudo, corpo, alma e espírito, sejam preservados até aquele dia. E ele diz: o qual também fará, ele fará isso. E aí nós estamos, irmãos, cercados destas promessas fiéis e verdadeiras da parte do Senhor para conosco. Não somente isso, Pedro diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Ele ouve o clamor dos seus filhos. Ele guarda a nossa vida. Na primeira carta de João ele fala sobre isso, que aquele que nasceu de Deus, o maligno não toca, porque o Filho de Deus nos guarda. E nós temos isso da parte do Senhor. Então, irmãos, como não descansar nesse Deus, ou confiar nesse Deus? A fidelidade dele, a sua palavra, e o próprio Cristo diz que a palavra dele não pode falhar, é a base da nossa confiança. Por que estás perturbado, ó minha alma? Espere em Deus, dele vem a tua salvação. Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espere em Deus, porque dele vem a tua salvação. E é isso que nós precisamos nutrir em nosso coração e nossa mente. É saber que Deus é verdadeiro e aquilo que Ele diz em sua palavra em relação à sua aliança, e Ele é fiel à sua aliança. Não porque nós somos bonzinhos, ou porque você está agindo corretamente, ou porque você está guardando os mandamentos, não. Porque nós erramos constantemente. Nós pecamos todos os dias. Nós falhamos para com esse Deus santo. Mas a palavra de Deus diz, na carta a Timóteo, que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Faz parte da natureza de Deus ser fiel e cumprir a sua aliança para conosco. E mais, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 9, ele diz que fiel é Deus, que nos chamou através de Cristo Jesus para abençoar nossas vidas. Nós estamos em pé por causa da fidelidade de Cristo, em cumprir todo o plano e desígnio de Deus a nosso favor. E isso, irmãos, é motivo de nós nos regozijarmos e encontrarmos confiança e segurança em Deus. Quando é que nós vamos ter isso? Quando é? Quando é que nós vamos olhar para textos onde o salmista declara isso claramente diante dos nossos olhos? Como no Salmo de número 27, onde ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quem me poderá fazer o homem? Nós estamos vendo agora um tempo tempestuoso diante de nós. Todo mundo agora, e muitos cristãos aí, estão abalados e atônitos com o avanço do mal e com a eleição de um comunista para o STF. E aí, pronto, as igrejas agora todo mundo irá fechar. Irmãos, ela só irá fechar se Deus permitir. Porque Deus é o Rei soberano que governa sobre tudo e sobre todas as nações. E o texto bíblico diz isso. A palavra dele diz isso. Trema a terra, toda a terra, o Senhor reina. E quando Ele faz ouvir a sua voz, não tem a nação que não se abale. Quando Ele quer, com o seu estrondo, Ele abate tudo e todos. Porque Ele é fiel em seu proceder, Ele é fiel e verdadeiro em suas palavras, e nós, como filhos de Deus, como servos de Deus Altíssimo, nós precisamos levar a sério esta palavra, e atentarmos para o que ela diz. E baseado nisso, nós temos algumas aplicações. A primeira, obviamente,
é que, em virtude de Deus ser fiel, não seja duvidoso. Deus não se agrada de quem duvida. Isso está claro na Escritura. Tiago diz, tá bom, que o homem de ânimo dobre não receberá nada. Quem duvida não recebe. Quem crê, Deus abençoa. Quem acredita em Deus, Deus abençoa. Porque o texto de Hebreus diz que Ele é galardoador daqueles que creem nele, daqueles que buscam a Ele. Agora, quem duvida, não recebe. Quem duvida até pode receber o juiz de Deus. Quem duvida? A exemplo, nós temos quem? Zacarias, o pai de João Batista. Gabriel apareceu para ele, lembra disso? E a mulher dele, Isabel, era estéril. O anjo Gabriel vem no dia em que Zacarias foi escolhido para oferecer sacrifício nos Santos dos Santos. Está Zacarias sozinho diante da arca do Senhor, aparece Gabriel, sauda ele e aí fala para ele que Deus ouviu as orações dele e que por esse tempo a mulher dele daria um filho. E ele diz: como pode suceder isso se minha mulher já passou do tempo de ter menino? Gabriel olha para ele e diz: eu assisto diante do trono de Deus, e assim será. Mas porque você não acreditou, você vai ficar mudo até o nascimento do menino. Porque duvidou. Tá bom? Ele duvidou. Então, diante da fidelidade de Deus, não duvide, creia. Ainda que as circunstâncias sejam todas contrárias, creia na fidelidade de Deus. Ainda que o mar esteja revolto, o Senhor, que acalma a tempestade, está conosco. Assim como disse o salmista no Salmo 46, ainda que os montes se abalem e os mares na sua braveza toda venham criar um tumulto tremendo, não temerei nada, coisa alguma, porque eu sei que tu estás comigo, Senhor. E é isso que nós precisamos nutrir, tá bom? Se Deus é fiel, não duvide, creia, Ele está cuidando de nós. Creia nisso, creia na sua palavra. Creia que Ele está realmente preservando nossa vida e cuidando de nós. Visto também que Deus é fiel, então nós devemos ter confiança, segurança e paz. Tudo isso deve estar junto, presente no nosso coração. Homens de Deus que tiveram tamanha intimidade com Deus e que viram o agir de Deus e o cumprimento das suas palavras em suas vidas, eles nutrem esse sentimento. Eles têm uma paz inabalável. Eu fico olhando alguns textos bíblicos que falam isso. Alguns salmos retratam isso. Que ele diz assim: o justo não será abalado. Aí passa alguns versos, novamente ele diz: o justo jamais será abalado. Aí a gente pode olhar o exemplo de Eliseu. Homem de Deus, tinha comunhão com o Senhor. Quando o capitão Naamã, Ciro, que havia vencido a batalha contra Israel e estava subjugando aquele reino, foi enviada uma carta do rei da Síria para o rei de Israel, ordenando que o rei de Israel apresentasse Naamã a quem podia curá-lo lá na nação. O rei entra em desespero. Ele está procurando ocasião para entrar em guerra comigo e acabar com a gente. Aí vem um servo do rei e diz: calma, meu senhor, por que o senhor não envia ele ao profeta Eliseu, homem de Deus? Aí o homem de Deus está lá na sua casa, chega Naamã com toda a sua comitiva, cheio de pompa, querendo ser bajulado por Eliseu. Mas Eliseu, em plena paz, tranquilidade, calma, porque aquele capitão da guerra poderia até ordenar aos seus homens que invadisse a casa de Eliseu, matasse Eliseu pelo insulto que Eliseu fez com ele. Mas Eliseu simplesmente, calmamente, em paz, confiando em Deus, manda o seu servo dizer àquele capitão: vai lavar-te 7 vezes no Rio Jordão. Só. E ficou em paz.
por que a gente não pode ser assim? Por que diante de qualquer tumulto a gente já se abala e já vai se desesperando e etc? Porque nós não temos essa comunhão e intimidade com Deus. Se nós tivéssemos, não ficaríamos assim, desesperançado, desesperado e aflito por qualquer coisa que nos atinja. Deus deseja que nós venhamos a crescer em tamanha intimidade e fé com Ele, que possamos ter esta paz em nosso coração. Aí o outro exemplo de Eliseu é quando ele é cercado pelo exército sírio novamente, e que ele diz ao rei de Israel quais são as artimanhas, as emboscadas que o rei da Síria pretende fazer, revelando a estratégia do rei inimigo. O rei inimigo fica inquieto com isso e acha que tem algum espião no meio do povo dele e quer encontrar esse espião e matar. Aí um servo desse rei diz para ele: não, meu senhor, é que lá em Israel tem um profeta de Deus chamado Eliseu, que ele vê, ou não, que Deus revela a ele o que se passa no íntimo da tua câmara, lá dentro do teu quarto, tu fechado, fazendo o que tiver que fazer, Deus revela ao profeta o que o Senhor está pensando e fazendo. Aí então vamos matar esse homem. Envia o exército, cerca a casa de Eliseu, onde Eliseu está. Quando Geazi sai à porta, que vê aquele exército cercando a cidade todinha, se desespera. Olha o contraste de alguém que não crê na fidelidade de Deus, não confia no Senhor, e o outro que confia no Senhor, que confia na fidelidade de Deus. E Geazi entra em desespero, vamos morrer, meu Senhor, e agora? Diz, calma. Eliseu fala para ele que maior é o que está conosco do que o que está com eles. E aí ora a Deus e pede para Deus abrir os olhos daquele servo para ver no espírito, o reino espiritual. E quando Deus concede, abre os olhos do seu servo para ver, ele vê carros e carruagens de fogo. O exército do Senhor acampa à volta do que os teme e os livra. Eita, barabaraço, grande Deus. E é isso que o texto bíblico diz. No Salmo 34 diz isso: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Então a gente precisa crer na fidelidade de Deus, que Ele cumpre a sua palavra, que Ele é verdadeiro, que Ele nunca falha, e mais, Ele não tarda, Ele chega na hora certa. Quando Ele quer operar, Ele opera no momento certo. Ainda que você clame, suplique, mas tenha a vontade soberana dEle, Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus fiel. Mas compete a nós confiar nele, encontrar segurança e paz em Deus, não no homem, porque o homem é falho. Eu sou falho, você é falho, mas Deus não falha. E a gente precisa aprender a confiar em Deus. Somente em Deus confia, ó minha alma. Tá? Visto também que Deus é fiel, nós devemos crer na palavra dele e viver conforme ela nos diz. Então, se ela orienta a gente a ser de uma maneira, seja aquilo. E você vai ser bem-aventurado. Pronto. Uma instrução direta está no Salmo 1. Bem-aventurado, todo mundo aqui quer ser. Bem-aventurado o homem ou aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, ao ribeiro, cujas folhagens não murcham, e no tempo certo ele frutifica, e tudo o que ele faz prosperará, diz a palavra do Senhor. Então, se Deus é fiel e sua palavra é verdadeira, viva isso, e você será próspero, você será bem-aventurado. É isso que a palavra de Deus diz, tão somente isso, atente para ela, viva assim, e você será bem-aventurado. Deus abençoará a sua vida, você será mais que feliz, e é isso que nós almejamos. Então, somente isso, se Deus é fiel, Ele cumpre sua palavra. Aí, irmãos, há muita
coisa para a gente ver, há muita coisa para ler e absorver, há muita coisa para nós atentarmos no que Cristo diz acerca de si mesmo. Como Ele é o alimento, Ele diz que quem de mim se alimenta por mim viverá. Cristo diz isso. Ele diz também: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acharei descanso para a vossa alma. Ele diz isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então vá a Ele. Vá a Ele e veja se você não encontra isso. Eu encontro isso. Diante de tantas lutas, de todas as lutas que eu já passei, de tudo que eu já vivi, das afrontas, das injúrias, das rejeições, de tudo, da necessidade física, eu encontrei no meu Jesus paz. E eu estou aprendendo mais e mais a não me abalar com nada, porque sua palavra é fiel, se cumpre. Oh, glória. Visto também que Deus é fiel, não ande no pecado, porque Ele julgará você. Ele é o vingador, Ele é fogo consumidor. Então, se Ele diz que se você permanecer na transgressão, Ele envia o seu juízo e a sua correção, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Se qualquer um aqui apresentar qualquer sentimento de orgulho, ele vai abater você. Ele vai mostrar para você que seu orgulho não vai permanecer na presença dele. Ele vai transformar você. Ele vai moer você. Ele vai aperfeiçoar você. Continue assim e você vai ver no que vai dar. Porque na palavra dele diz que ele, como pai, corrige o filho que ama. E Ele vai lhe apertar, Ele vai tirar coisas de você, Ele vai botar você no leito, para você aprender o que está no seu coração, rejeitar o mal e obedecer a palavra dEle, porque Ele é fiel também no seu julgamento, nos seus juízos. Então atentemos para isso, né? E visto também que Ele é fiel, terrível coisa é se afastar dEle. Invente, saia, vá. Você sendo filho, se afaste dele. Você vai ver o que ele vai fazer. Ou você volta, você não para de perecer. Ou você se arrepende do caminho que você escolheu, ou você não vai sair do canto. Porque ele faz isso. E olha, irmãos, uma coisa que já foi dita e que nós também já aprendemos aqui, é que quando a gente está sob a opressão maligna, ou sobre a perseguição de homens iníquos e malignos, ímpios, gente que não crê em Deus, nós podemos clamar a Deus e Deus nos livra. Mas se alguém aqui cair na mão de Deus, não tem ninguém que possa livrar. Não há consagração, não há jejum, não há nenhuma campanha de oração que o outro possa fazer em seu benefício que vai resolver, se ele pegar você de jeito. Você precisa arrepender-se e voltar-se, antes que seja tarde. Porque Ele é fiel. Ele cumpre cabalmente sua palavra e os seus juízos. Ele executa. Tá bom? Ele executa. E a gente precisa aprender então a experimentar esta veracidade de Deus. E está aqui então, irmãos, o que nós temos. Mas graças a Deus, porque Deus, Ele é fiel à sua aliança. E se Ele estabeleceu uma aliança eterna por meio de Jesus Cristo, e nós ingressamos nessa aliança por meio de seu Filho amado, tenhamos a certeza que todos os benefícios dessa aliança serão derramados sobre a nossa vida. Todos. E aí não vai me dar tempo de eu falar deles aqui.
Quem sabe em outra oportunidade eu falo sobre isso, tá? Mas todos os benefícios são para nós. Aí tem até um hino que, às vezes, ele tem um teor assim de teologia da prosperidade ou coisa parecida, mas devido a ele ser antigo, antes dessa teologia estar por aqui, eu acredito que a pessoa tinha em mente esta verdade, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E o hino diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as coisas, todo o poder e autoridade foi concedido a nós por meio de Jesus Cristo. E a gente precisa, irmãos, viver isso. Nós precisamos viver isso. De verdade. Porque Deus é fiel. Ele é fiel. Vamos orar então? Maravilhoso Senhor. Eu bendigo o teu santo nome, Senhor, e eu sou grato a ti, ó Pai, por ter falado graciosamente e grandemente ao nosso coração acerca da sua fidelidade, Senhor, de como, ó Deus, tu és, por natureza, fiel, estabelecendo suas alianças e cumprindo todas elas, Senhor, e ainda que aqueles, ó Deus, que estabeleceram aliança contigo, já venham a estar mortos, Senhor, aguardando a ressurreição, tu permaneces fiel. Porque ainda hoje podemos olhar para as nuvens, olhar para os animais, olhar para cada um de nós aqui presentes e contemplarmos a tua fidelidade, a aliança que fizeste com Noé, Senhor, e com todos os seres vivos sobre a terra. Quando nós olhamos, ó Deus, para um gato, vemos a aliança do Senhor, porque ele não foi consumido, nem destruído. Quando olhamos para outros seres semelhantes a nós, nós contemplamos a fidelidade do Senhor, porque tu, ó Deus, estabeleceste uma aliança na qual, ó Deus, a terra não será destruída, e sempre haverá, Senhor, sementeira e colheita, sempre haverá, Senhor, as 4 estações, sempre haverá, Senhor, a noite e o dia, até a consumação dos séculos. E eu te louvo, Deus, pela nova e eterna aliança, nos quais, ó Deus, nos compraste, Senhor, para sermos propriedade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu tem cuidado de nós, tu tem enviado todos os recursos necessários, Senhor, para o nosso bem-estar. Nós é que não atentamos para isso e te pedimos perdão por isso, Senhor. Nós é que esquecemos desta realidade e desta veracidade, de que em Cristo nós somos mais que vencedores, de que ainda que todas as coisas, ó Deus, venham a nos fustigar, sabemos que elas cooperam para o nosso bem, porque assim é a tua fidelidade, Senhor. Então, ó Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor trabalhe em nosso coração, e que possamos, ó Deus, apropriar-nos desta verdade e descansarmos em tua fidelidade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa abençoar o seu povo e a despertá-los, a buscar, Senhor, cada vez mais, mergulhar nas palavras das Sagradas Escrituras, a fim, ó Deus, de que eles possam alimentar a sua alma com um verdadeiro alimento. Esta é a minha oração, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.